Chegamos ao segundo episódio de Superman e Lois e olha, segundo episódio, muito bom também. Bora lá pra crítica. Fala galera, então, a primeira coisa, tá, já é a separação dos conflitos ali dos gêmeos, né? Por mais que durante o episódio a gente tenha os retornos desses conflitos, eles de novo se aproximando, e no primeiro momento, eles sendo um conflito ali de divisão, de um pouco de ciúmes, um pouco de percepção de, cara, tu sempre é o favorito, tu sempre não sei o que, a tua dor sempre que importa mais do que a minha dor, não sei o que. A gente teve aquela separação ali, e o que acontece? O John, a gente vê ele indo pro colégio e a gente vê ele sofrendo as consequências da briga que teve no episódio anterior, né? E principalmente em relação ao futebol, porque ele não recebe o livro das jogadas, de como é que funcionam as jogadas, né? Ele é massacrado no jogo ali e dá pra ver que ele vai sofrer bastante ainda com isso, né? Pelo que a gente tá conhecendo ali e também, assim, que a Sarah vai defender, mas também ela não toma um partido forte para conseguir que aquilo ali cesse, né? Ela simplesmente fala que não, fala que vai evitar, mas ao mesmo tempo não acontece ali algo que seja mais grave. Eu fiquei com aquela curiosidade se realmente vai ter uma aproximação agora maior dela em relação ao John, ou se vai continuar aquela aproximação que a gente já viu em relação ao Jordan. Ficou essa minha curiosidade por causa daquela primeira parte onde tá os dois no colégio, o John e a Sarah, e eles começam a ter aquela conversa um pouco mais próxima do que eu estava imaginando que ia ter. E daí a gente tem o Jordan sendo levado pelo Superman lá pra Fortaleza da Solidão. Cara, adorei toda aquela sequência, adorei a maneira como ele corresponde a voar pela primeira vez, né? E ele chegando lá e tudo mais, e ele conhecendo já o avô, e tendo toda aquela percepção assim, do que é que está acontecendo naquela volta ali, e começando a ter realmente um treinamento, cara, um treinamento de como vai acontecer, né, para ele realmente se tornar ou não igual ao pai, né? E ele chega naquele momento ali de descobertas sobre o poder. Daí, sobre esses dois conflitos, sabe, dos adolescentes, assim, teve uma coisa que eu não gostei em relação ao John, que foi ele ter aceitado muito fácil a questão da mudança, porque é falado até no episódio que, cara, ele é o que mais tem coisas a perder com a mudança, né? Porque ele já tinha um futuro ali estabelecido em relação ao futebol, em relação à namorada dele estar em Metrópolis e tudo mais, e agora ele, querendo ou não, ele tem que abrir mão de tudo, e pra mim ele abriu mão muito fácil, assim, sem ter um questionamento maior. Eu senti falta desse questionamento maior, ainda mais por eles darem importância para outros questionamentos. Eu achei que esse questionamento era uma coisa relevante para aquele momento ali, porque ia ocasionar conflito. Então, ocasionando conflito, cara, são coisas muito importantes também para serem colocadas. E da parte do Jordan, cara, eu quero muito que a série coloque realmente essa parte de treinamento pra frente, né? Porque a gente já descobriu, ok, cara, ele não teria esses poderes para serem desenvolvidos, né? Mas ao mesmo tempo, assim como quando eles retornam, e até no final do episódio, quando o John comenta para ele os feitos que ele teve de conseguir proteger os dois, de salvar os dois, e também o que aconteceu, né, na festa lá, quando ele acaba soltando o raio. Eu acredito que sim, ele vai desenvolver esses poderes, isso vai vir pouco a pouco, mas que realmente a gente veja esse treinamento acontecer, que a gente veja essa passagem de bastão de como é que funciona cada parte, cara, que o Superman realmente consiga colocar isso para um discípulo acontecendo ali, né? E tomara que isso não nos perca nos próximos episódios, assim, que a série não vá só para um caminho onde espere que seja desenvolvido isso, que não continue isso aqui que começou a ser colocado nesse episódio, que tem essa aproximação entre o pai e o filho, mas que também tem essa parte do treinamento, essa passagem realmente, não só em relação aos poderes, mas também a toda a experiência que envolve o ser Superman. Acho que esse ser Superman é uma coisa muito importante que ele precisa já entender desde o princípio. E agora, como tinha falado no episódio anterior, né, em relação ao arco da Lois ser essa jornalista investigadora, aqui nesse momento a série ela consegue abranger isso, né, e tem, inclusive com a Lois tomando decisões. E esse momento de abranger essa parte dela, da essência dela, cara, ela é fundamental não só para a série, mas para a personagem, porque senão a personagem ela literalmente, além de perder a sua essência, cara, ela vai ser outra coisa, entendeu? Então a série acerta muito bem quando aumenta esse arco dela, porque estava tudo muito bem estabelecido ali, né? Em relação à cidade, em relação ao Kyle, em relação até a coisas que estavam acontecendo lá no Planeta Diário, que aqui elas meio que se cruzam, tudo isso aqui, né? Porque o chefe dela lá, o Morgan, que tinha comprado o Planeta Diário, altera uma notícia dela, a gente tem de novo aquele embate não só na questão da assembleia que acontece, né, onde ela questiona o Morgan, onde ela questiona o Kyle,
depois também no churrasco ela questiona o Caio. Aquele momento que ela chega lá, que ela decide assim, cara, não vou mais tolerar isso, se eu realmente vou morar aqui, eu realmente preciso fazer o bem. Porque eu sei de coisas aqui, aquele faro de jornalista, né? Tem coisas que estão acontecendo erradas, que ela já tinha percebido em relação ao banco, que ela já tinha percebido em relação a quem é o Morgan e o que acontecia nas outras cidades também, que ele teve esse envolvimento. Que tudo que ali não parece ser muito mais uma promessa para enganar as pessoas, que as pessoas vão comprar, porque as pessoas estão numa cidade falida, as pessoas precisam de emprego, precisam de dinheiro, precisam de tudo mais. Então, aquele faro de jornalista dela, ele vai realmente levar a ter esses conflitos para esse arco da Luz, repórter, investigativa, realmente para um caminho onde isso realmente vai ser desenvolvido e vai ter importância. Então, aquele ato corajoso que ela tem ali de pegar e se demitir, né, e deixar claro que vai realmente confrontar, e a gente conhece ela como a repórter mais importante do mundo, só isso. Então, que realmente isso, cara, vai ser levado a sério, pra série. E isso vai realmente ser muito bom pra série. E aqui a gente tem uma consequência direta, né, em relação ao general, que é o pai da Luz. Aquele momento ali onde tem a conversa, né, onde ele percebe que os netos já sabem quem é o Clark, quem é, né, que ele é o Superman, tem uma coisa muito interessante assim, porque ele fala por que ele não queria que a Luz tivesse casado com o Clark, e que principalmente essa decisão deles contarem para as crianças não vai salvar a família, não vai unir a família, vai simplesmente destruir a família, porque o Superman nunca vai deixar de ser o Superman para ser um pai de família, simplesmente. É que essas duas coisas elas não fecham, elas não conseguem caminhar juntas, ou seja, o fato dele saber agora quem ele é vai trazer muito mais problemas e perigos para essa destruição da família que ele ainda não consegue enxergar do que existia deles não terem essa informação. Então todo esse conflito ali é óbvio que é algo que vai ser muito mais aproveitado na série, tá? Mas algo que já está presente, é algo que, cara, eu gosto porque traz muito questionamento também sobre o que é certo, sobre consequências. Eu acredito que isso vai ter muito espaço ainda para ser desenvolvido no decorrer da série. E agora talvez a maior parte, né, que trouxe dúvidas, né, que na real essas dúvidas são teorias que envolvem toda a ação que acontece no episódio, né? A gente tem ali, durante o episódio, a questão do Luthor procurando por lugares do mundo a Kryptonita, né? Então ele vai nas instalações procurando Kryptonita porque ele está perdendo já o estoque dele, né? Ele precisa ter nova estoque de Kryptonita para conseguir executar as coisas que ele está executando. E principalmente para ele poder ter arma para lutar contra o Superman. Ou seja, ele já sabe o mal que acontece, assim como a gente viu no primeiro episódio, ele utilizando aquilo contra o Superman, né? Quando ele finca a pedra de Kryptonita ali no Superman. Só que aí que vem que é a grande teoria, entendeu? Porque a gente já tinha visto o rosto do Luthor e a gente vê que, cara, ele é um outro Luthor. Ele não é aquela figura do Luthor normal como a gente conhece. E quando ele invade a base ali onde está o General Sam, cara, ele conversa com ele como conhecendo ele. Só que aí que tá o grande ponto interessante de que faz assim, ó, toda, né, a nossa cabeça pirar e trazendo teorias do que é que pode ser. Quando ele fala ali que ele conhece o Sam, mas de outro lugar. E que principalmente, da onde ele conhece, o Superman fez tais coisas, né, que ele vai fazer nessa mesma realidade agora. Ou seja, quando a gente pega, né, e consegue enxergar o que é essa outra realidade, onde tanto o Luthor quanto o Sam estão defendendo, né, naquela trincheira juntos, junto com outros soldados, e desce o Superman com roupa preta e tudo mais e começa a matar os soldados, a gente entende o que é que aconteceu nessa outra realidade, entende o que é que esse Luthor quer evitar, né? Então, cara, ele entrega inclusive pro Sam a corrente, né, e a corrente além do número com a frase lá, e isso trouxe também o Sam a pensar. Então as consequências de tudo isso também vai ser uma coisa muito interessante pra gente ver. Mas esse estabelecimento já dessas realidades diferentes também já é uma coisa, cara, que deixa muito a pipocar nas teorias. E uma coisa que eu falei, inclusive, no episódio 1, é se realmente existe, cara, o Lex Luthor, assim como a gente conhece, nessa realidade que a gente tá vendo, principal, onde o Superman e o Lois tem o John e tem o Jordan, tem os filhos ali já adolescentes. Como é que vai acontecer essa interação, como é que está acontecendo essa mudança? Porque agora a gente só tem conhecimento desse Luthor, né? A gente não tem conhecimento se existe realmente um Lex Luthor ali e como é que vai funcionar essa questão das realidades, assim, se isso a algum ponto vai convergir e como vai acontecer esse confronto entre o Superman e o Luthor ali. Como é que vai acontecer tudo isso e que função que agora o General Sam também vai ter
né, por ser membro da família e também por ter essa informação aqui, né, de realidades paralelas que está acontecendo. Então, como é que vai acontecer tudo isso é outro ponto também que me deixou bastante animado para a sequência dessa série. Então é isso, galera. Cara, o episódio quase tão bom quanto o piloto, manteve ali o mesmo nível, continuou esse desenvolvimento de arcos ali. Gostei da ação, tá? Tô muito esperançoso para ver como é que vai ser essa parte, principalmente do Superman, agora super-herói, porque essa parte dele, em relação ao pai, em relação aos filhos, já entendi o que a série quer falar, já tô gostando dessa parte, mas agora eu quero ver, né, o principal, que é ele ser super-herói, quem é esse Luthor, cara? E essa que é a principal dúvida que tá acontecendo agora. Já assistiu o episódio? Então faz assim, ó, deixa aqui embaixo nos comentários o que tá achando da série, o que acha que vai acontecer, né, nessa bagunça toda que eles estão colocando ali pra gente. Existe ou não um Lex Luthor nessa realidade ali que a gente tá vendo, né, o que é que tá acontecendo. E lembrando de uma coisa muito importante, eu vou estar aqui com vocês fazendo cobertura sempre de todos os episódios com as críticas de Superman Lois. Logo que sair nos Estados Unidos já vou trazer as críticas aqui. Então aqui, ó, curte o vídeo, assina o canal para não perder nada. Take 04, viva o sonho aqui.